Numa realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, estamos começando mais um Diálogo Espírita. Em pauta no tema livre, caridade material e caridade moral, no caso de moradores de rua das nossas cidades. Depois nós temos o Espiritismo Responde e ainda o Espiritismo em Você, com recados importantes. Está no ar Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje, como acabei de anunciar, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre caridade moral e caridade material, mas numa situação muito especial, como nós vamos ver. Eu estou aqui mais uma vez na companhia da Rose Heidmann. Olá. E o nosso companheiro Joilson Mendes, da Comunhão Espírita Cristã de Curitiba, a nosso convite. Muito obrigado pela presença. Eu aqui agradeço. Para participar conosco. Bem, pessoal, acho que vocês já conhecem, já viram, aliás, não é novidade, nas nossas grandes e médias cidades, a situação sobre os moradores de rua, né? É uma situação bastante delicada e eu gostaria de compartilhar com vocês ver o que é o espiritismo, o movimento espírita, os espíritas podem contribuir, porque há uma situação, para ser bem direto, passou uma reportagem na televisão, a polícia militar jogando algumas roupas recolhidas desses moradores de rua, colocando na lixeira, e algumas pessoas entrevistadas próximas ficaram conduídas, porque para a noite seguinte aqueles moradores não teriam como se proteger das intempéries. Só que é polêmico porque se eles têm, a gente sabe que eles são convidados para passarem a noite em albergues da prefeitura, aqui de Curitiba no caso é da FAS, né, a Fundação de Assistência Social, mas eles também têm o direito de recusar esse convite e permanecer na rua. E por outro lado, eles acabam criando transtornos para lojistas, para clientes, para transeuntes, porque ficam ali expostos. Eles costumam dormir até muito tarde, às vezes é 10 horas da manhã, você vê as pessoas sob as marquises, né? Aquele problema de higiene, de mau cheiro, às vezes na porta do lojista. Então, como é que a gente faz aí? Ele necessita do caridade material, da caridade moral, do que ele precisa mais? Qual é a tua opinião sobre isso, Rosa? Uma questão bem delicada. Nós todos temos opiniões, não é, sobre o assunto, porque já tivemos uma ou outra circunstância, um outro fato que nos atingiu mais diretamente. Entretanto, se trata aqui de saber o que a doutrina espírita coloca, além da nossa opinião pessoal. Aliás, não é privilégio da doutrina espírita, né? O nosso bom senso, o nosso conhecimento comum nos diz que o direito de um acaba quando ameaça o direito de outro. Portanto, se essas pessoas estão no local que não é próprio, que não é adequado, sequer para elas, muito menos para elas permanecer ali, elas poderiam e deveriam ser removidas. Se elas não querem ir, deveriam ser... Acredito que o Estado tem o direito e o dever de conduzi-las para um ambiente mais adequado, sem o uso da violência, entretanto. Eu fico com muita pena quando eu vejo aqueles cobertores, aquelas roupas abandonadas, né? E sei que eles foram conduzidos, porque às vezes são os únicos bens que essas pessoas têm, e desprovê-las de tudo o que elas têm significa cortar ainda mais qualquer possibilidade de que elas aprendam a guardar ou a cuidar de alguma coisa. Entretanto, se existe possibilidade de acolhimento e elas se recusam e ficam num local que não é próprio para elas, elas deveriam ser realmente recolhidas, ainda que não concordassem. No ambiente espiritual, o que nós vemos, né? Existe mal comparando, a reencarnação compulsória. Sim. Você se recusa a admitir a sua melhoria, você não quer progredir, chega uma altura em que as nossas autoridades espirituais
tomam a decisão de que você é incapaz de tomar por si mesmo e te conduzem a um processo de melhoria. Acredito que seja possível a gente aplicar uma noção similar. Aquele que não tem condições sequer de discernir, de se conduzir em relação ao bem para si mesmo, ele tem que ter alguma autoridade que tome essa decisão por ele. Só que isso precisa ser feito com respeito à dignidade da pessoa humana. Então, se fosse possível, não é preservar os pertences. Eu sei que às vezes é impossível, porque é um monte de coisas. Porque sabe o que eles fazem nessa reportagem especial? Eles escondem nos bueiros durante o dia, porque eles não têm onde colocar, eles saem fazendo as andanças, e daí, se por acaso chover, causa um transtorno de alagamento. Ai, meu sabe? Deus. Então, Joilson, como é que você vê essa situação? É como a Rose falou, é uma situação delicada, complicada até para a gente comentar, porque nós vamos encontrar aquelas pessoas que vai mais assim para o lado cristão, vamos assim dizer, do lado do coração, do sentimento, e que não deve ser feito isso, né? Por outro lado, entra naquilo que você falou, está prejudicando alguém. A si mesmo. Pois é. E o que a gente percebe hoje, pelo menos o que eu tenho notado no que diz respeito aos moradores de rua de Curitiba, é que mudou a característica desses moradores de rua de alguns anos para cá. É mesmo? Porque antigamente você encontrava assim, pessoas sem conhecimento, vamos dizer assim, sem cultura, né, morando na rua, que passou por uma situação na vida e ficou ali. Hoje, você parar para conversar com um grupo de moradores de rua, você vai encontrar pessoas com formação universitária. Até tem mesmo. Aí você pergunta, mas, poxa, o que você está fazendo aqui? Né? Por que você tem família? Por que você não vai? Ela fala assim, são as drogas. Né? E aí a gente entra numa situação delicada, porque, como cristãos, a gente aprende, né? A doutrina espírita ensina e qualquer religião ensina, né? O que o Cristo nos passou, o não julgueis. Né? Para não julgar, e é muito complicado isso para nós, no nosso estado de evolução, porque a gente está observando que ele realmente está prejudicando, que muitas vezes aquele que está ali, ele tem um conhecimento, ele tem uma certa cultura, se você parar para conversar com ele sabe que não está certo aquilo que ele está fazendo. Não tem força. Mas ele também não tem força para sair daquela situação. E como a gente agir? Por outro lado, tem aqueles que já são revoltados, que não querem nem saber, eles prejudicam, falam ali, e de repente, se você for conversar, for falar alguma coisa, ainda vem com uma certa agressividade. Vocês acham que algumas ações provenientes de espíritas, de casas espíritas e de outras religiões também, que saem muitas vezes a levar uma sopa à noite para essas pessoas, agasalham durante o frio, vão lá, e tem gente bondosa, né? Tem gente que agora virou moda, já vi em umas 2 ou 3 cidades aí do Paraná, acho que em Curitiba inclusive já fizeram, não tenho bem certeza, mas vi aqui em Ponta Grossa, acho que em Londrina, agora, poucas semanas atrás. O pessoal faz um tipo de um mercado de roupas boas, roupas novas ou semi-novas, e só que não paga nada. Então eles colocam lá bonitinho para dar status para essas pessoas se sentirem dignas. Elas vão lá e escolhem a roupa que elas querem. A peça que elas estiverem precisando, ela pega, leva embora e pronto. Não precisa dar satisfação para ninguém, roupas de qualidade. E faz essas arrecadações. Então a gente vê que existe muita gente boa que se preocupa com elas. E algumas dessas, aí que está o problema. Talvez 1, 2 dessas, elas se sensibilizem com isso. E alguns fazem corte de cabelo, propõem fazer a barba da pessoa e tal. Às vezes um medicamento. Existe muita gente boa fazendo esse tipo de assistência. Até que ponto isso ajuda e até que ponto atrapalha, porque acaba acomodando essas pessoas ali. Ela pensa, mas daqui a pouco vem o pessoal trazer a sopa. Se eu não tiver, se a polícia levar o cobertor, amanhã eu ganho outro, eu encosto em qualquer... Como é que faz? É complicado, né? A gente realmente não sabe a situação real dessas pessoas. Isso é que torna, como você disse, difícil julgar. O que nós temos de limitador, né? O bem para essas pessoas mesmo, ficar na rua não pode ser bom para ninguém. Entretanto, nós não podemos pré-julgar que todos são drogados ou bandidos. Sim, a gente que trata até, às vezes não conversa tanto com a pessoa de rua, porque infelizmente, não é? Passa de carro, passa rápido, pouco vê.
Às vezes dá uma esmola aqui ali quando a situação tem um apelo emocional maior até. Mas a gente que conversa com os espíritos, por exemplo, nas comunicações pós-morte, sabe que muitos desses moradores de rua, vários deles, não são bandidos. Quantos atendimentos espirituais a gente tem de pessoas desprovidas de tudo, né? Que ficaram ao léu desde a infância por resgates kármicos dolorosos e que nunca roubaram, nunca assaltaram, que se orgulham, né, de só viverem do que ganharam, de não terem tirado sem pedir permissão. Então, às vezes, as situações são muito difíceis, realmente. Mas eu acredito que, havendo encaminhamento, eu ignoro qual é a extensão do atendimento que o FAS, por exemplo, em Curitiba, né, que é o órgão que atende esses moradores de rua, pode lhes dar. Mas, havendo atendimento, temos obrigações morais de chamar e procurar o encaminhamento dessas pessoas, porque viver na rua não é digno nem para um animal, quanto mais para um ser humano. Um ser humano. E, assim, a caridade, eu entendo que ela é sempre válida, né? A intenção com que você faz de auxiliar, de aliviar o sofrimento. Claro. Né? Ela é sempre válida. A questão é quando a pessoa, aquilo se torna algo que você não está ajudando. Você, na verdade, está ajudando a manter aquela condição daquela pessoa. Né? É igual às vezes eu faço a comparação com aquela história dos 3 monges budistas que estavam caminhando, né? E chegaram numa fazenda grande, tinha lá a casinha de madeira, né? Uma vaquinha que tirava leite, da onde que eles sobreviviam, então eles passaram a noite ali. E eles perguntaram, de onde que vocês tiram o sustento de vocês? Né? O mestre, né, budista perguntou. Falou assim, nós tiramos do leite da vaquinha. Né? Então tá. Então eles passaram a noite ali, na outra manhã, continuaram a jornada deles. Depois de caminhar um certo tempo, o mestre budista falou assim para o discípulo, vai lá e joga aquela vaquinha no precipício. E ele ficou todo desesperado, porque era o único sustento que tinha da família, mas enfim, ele não questionou o pedido do mestre dele, foi lá e matou a vaquinha. 20 anos depois, aquele monge que tinha jogado a vaquinha no precipício, voltou lá, a fazenda estava produzida, casa, todo mundo bem, as pessoas tinham estudado, tinham progredido, né, de todas as formas. E aí ele perguntou o que foi que aconteceu, né, como é que eles progrediram daquele jeito. E aí eles contaram que tinha uma vaquinha, e determinada manhã a vaquinha apareceu morta e tinha caído no precipício. E então aquilo obrigou-os a buscar algo, a fazer algo diferente. Né? Então às vezes a gente fica pensando se essa não seria uma comparação. Né? A pessoa às vezes, será que numa outra situação eles permaneceriam naquela condição? Não buscariam um auxílio? Porque existem instituições em Curitiba que auxiliam, né? Seja drogados, seja os moradores de rua, as pessoas que não têm condições, o próprio FAS. Né? Mas eu mesmo já ouvi de um morador de rua que ele falou assim, que eu não vou para o FAS, não. Aquilo lá não é lugar. Lá eles não gostam. Eles não tiram a liberdade dele. Exatamente. Ele não quer submeter a regras. Assim, esses lugares têm regras. Porque lá não faz. Tem que tomar banho, tem que fazer a barba, trocar a roupa, limpa. E ele falou justamente isso. Lá eles obrigam nós a fazermos aquilo que a gente não quer. Então, tem casos e casos. Então, aí eu fico pensando, sabe, Wilson, aquela situação, né? A questão do orgulho. Tá numa condição desagradável, numa condição ruim, com frio, com fome, mas ele não quer pedir o auxílio. Rose, você acha que nesse caso aí a gente deveria priorizar a caridade moral, ou seja, tentar aproximação, tentar convencer aqueles indivíduos, se a gente soubesse, né? Fulano lá, ele não quer, não aceita o que faz. O ideal seria que alguém chegasse nele e tentasse fazer a cabeça, como a gente diz, né? Nós todos somos responsáveis, É difícil. Eu já tive casos de parar para conversar, principalmente jovens, às vezes despertam, né, muita piedade. Você poderia estar estudando, trabalhando. Um jovem uma vez me disse, quem vai dar emprego para quem cheira mal, não tem roupa, não tem documento, não tem nada? Ele disse, para sobreviver eu tenho que ficar aqui. Não sei se é verdade ou não é, não tenho como avaliar. Mas eu acho que a caridade moral, ela prepondera. Só que quando a pessoa está morrendo de fome... Aí é a história, o peixe vai pescar. Primeiro, mas quando ele recusa o peixe, aí você tem que dizer, então, se você não quer o peixe que outros estão te dando, então pega o seu, escolhe. Dá o pão uma vez e encaminha, né?
para o órgão apropriado, se for possível, dar atenção apropriada para dar uma Que oportunidade é de o que o crescimento. Divaldo faz na Mansão do Caminho. Ele recolhe, ele não deixa de recolher, mas ele dá o auxílio e também a assistência espiritual, né, que é o mais importante. Encaminhamento talvez, moral para o trabalho, para tratamento, né? Para E a gente fala aqui... Mas não dá para abandonar e concordar com tudo. Exatamente, a gente fala aqui Nem condenar. Nem condenar, muito menos. A gente fala aqui, nós sabemos que há algumas cidades, muitas, que a situação é bem pior do que a nossa aqui. Aqui ainda existe um apoio maior por várias entidades, como você citou, que buscam de uma maneira ou de outra contornar, minimizar o problema. Mesmo assim, é sério e grave. Eu concordo, compartilho com a Rosa aqui, para fechar o nosso programa, nosso tema livre de hoje. Eu fico realmente muito com o coração confrangido quando eu saio para o centro da cidade, centro de Curitiba, e vejo essas pessoas, porque eu não sei como ajudá-las, e eu acho, me dói tanto de ver, como se diz, nem para um animal te desejo. Eu fico de mãos atadas e só posso orar. Porque ou colaborar com as instituições organizadas para atendimento. Isso a gente faz, na medida do possível. Fazemos. Bem, meus irmãos, precisa mais. Nosso tema livre de hoje fica por aqui. Segue nosso programa depois dos nossos apoios culturais. Até mais. Revista Ser Espírita, o espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. No Espiritismo Responde de hoje, como de costume, nós vamos responder aqui à luz da doutrina espírita as perguntas que nos são enviadas. Muito embora esse problema que nós vamos discutir hoje, essa dúvida me foi feita pessoalmente. Infelizmente, não temos tempo aqui para relatar o acontecido, mas enfim, nós vamos falar sobre o ciúme. Tá? Agora, alguém há de se perguntar, mas o que tem a ver a doutrina espírita com o ciúme? A doutrina espírita, de Olindo Amorim, no livro Relembrando de Olindo, se não me falha a memória, diz o seguinte, que a doutrina espírita, a casa espírita, melhor dizendo, ela tem que atuar como uma escola. Então a doutrina espírita é muito abrangente e a doutrina espírita traz para nós, então, através da casa espírita, todas as nossas situações vivenciadas por nós no nosso dia a dia, que às vezes já são as tendências que o espírito traz em sua bagagem milenar. E o ciúme é uma dessas possíveis tendências, né? Nós vemos que todo dia acontecem, quando o caso do ciúme é entre um relacionamento afetivo, até casos de crimes passionais ou coisa parecida. Mas o ciúme ele não acontece só nesse caso de relacionamento afetivo. Pode acontecer o ciúme entre pais e filhos, irmãos e irmãos, entre colegas de trabalho e por aí vai, né? Então, o ciúme, ele não precisa de uma causa. A pessoa que tem ciúme, o tem e nada mais. E já dizia Shakespeare que o ciúme é um monstro que nasce em si mesmo. Ele cria-se de si mesmo. Então, o ciúme nada mais é do que uma inquietação causada por uma possível suspeita de rivalidade entre os relacionamentos humanos.
É uma distorção, um exagero, um desequilíbrio, um sentimento de zelo. Enfim, resumindo, o ciúme nada mais é do que o medo. Mas medo do quê? Medo de algum dia ser dispensável, medo de não ser mais alguém importante, medo de não ser amado, enfim, medo da solidão. Dizem os psiquiatras e psicoterapeutas que o ciúme é um sentimento voltado para si mesmo, para o egocentro do indivíduo, né? E Joana de Ângeles, espírito, ela nos fala que o ciúme são encontrados, principalmente a relação do ciúme, ela é encontrada principalmente na insegurança psicológica do espírito, na sua baixa autoestima, no orgulho, né, que não suporta rivalidades. Porque a pessoa que tem ciúme, ele imagina alguma coisa, ele cria uma situação. E essa criação dessa situação acaba gerando rivalidades que se tornam impossíveis de uma convivência pacífica, né? Isso sem falar no egoísmo, que nos faz ver aquelas pessoas que estão à nossa volta como uma posse. Então a pessoa que sente ciúme, e peguemos lá a criança que sente ciúme do pai, da mãe ou do irmão mais velho, os verem como alguém que se fosse uma posse sua. Então essa pessoa é só minha. O pai é só meu, a mãe é só minha, os irmãos são só meus. E há que se tomar um certo cuidado, dizem os espíritos, né, nessa fase da infância. Porque, como eu falei inicialmente, o ciúme pode ser uma tendência que o espírito traz da sua bagagem. E durante a infância, se isso for bem trabalhado com a criança, poderá evitar futuramente um mal maior, né? Então, além disso também, nós não podemos esquecer que a existência do ciúme sempre é uma porta aberta para a obsessão. Então, alguns espíritos que se aproveitam dessa situação e fazem com que nós, em vez de tratarmos esse problema, ajustarmos essa situação de ciúme dentro do nosso processo de reforma íntima, pelo contrário, aproveitam essa porta aberta e faz com que a situação se torne bem mais alarmante. Agora, como lidar para que nós não nos tornemos alguém ciumentos em todos os sentidos? O primeiro passo é vigiar os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos nada mais são do que uma tradução dos nossos sentimentos. Então saibamos vigiar, orar e vigiar e saber ter consciência de que ninguém é dono de ninguém. Somos espíritos, né, com consciência, com individualidade e que não podemos nos considerar dono de ninguém. Além do que, a pessoa que está sendo vítima do ciumento se torna também uma pessoa fraca, acaba cedendo se não tiver condições de sair desse círculo vicioso. Ok, pessoal? Continuem mandando as perguntas para que nós possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Um abraço a todos. O Espiritismo em Você traz hoje algumas notícias da associação, da entidade que realiza este programa Diálogo Espírita. A ADE Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, está prestes a completar 20 anos de atividades. E eu gostaria de convidá-lo, você, meu amigo, você, minha amiga, para conhecer um pouco melhor o nosso trabalho. Então, comecemos aí, anota o nosso site, www.adepr.org.br. Aliás, esse é um dos caminhos para você que deseja assistir algum programa que você perdeu, ou rever algum outro programa, acessando o nosso site, você acha facilmente o caminho e vai encontrar em ordem numérica todos os programas com seus respectivos links. Então é só clicar no link e você vai se reportar ao programa procurado. Exceto, todos estão lá, exceto os últimos 2 ou 3, porque leva algumas semanas para a gente disponibilizar todos lá. Bem, já que eu estou falando nisso, uma outra maneira de sintonizar o Diálogo Espírita é através da FEB TV, que pode ser sintonizada por parabólica, pelo satélite Star One 2, ou pela internet também, www.febtv.com.br. Só que lá a programação está bem mais atrasada.
São uma defasagem de cerca de 40 programas. De qualquer maneira, pode ser revistos muitos deles. Temos o nosso jornal Comunicação Espírita, em circulação há 18 anos, é um jornal bimestral, e convido vocês para conhecer o nosso trabalho nesse tipo de atividade também, uma mídia diferente, né? Mídia impressa. Você pode fazer contato conosco através do nosso e-mail e solicitar assinatura, se informar melhor, etc. Temos o Clube do Livro Espírita de Curitiba, excelente oportunidade para você conhecer melhor as obras espíritas. Recebe 1 ou mais livros a cada 2 meses, são sempre lançamentos, descontos que variam de 10% a 70%, não tem taxa de adesão, recebe através do correio em domicílio, né? Então são uma série de vantagens que facilitam o acesso, que tem muita gente que não tem como, não sabe onde procurar livros espíritas, gostam muito da literatura espírita, mas não sabe como fazer. Faça contato conosco pelo adepr@adepr.org.br. Outra coisa, por falar em livros, também no nosso site existe uma relação de cerca de meia centena de livros novos a preço de custo. Então, faça contato conosco, pode verificar quais os títulos que estão disponíveis e também, pelo nosso e-mail, a gente passa todas as informações para que você, talvez, caso se interesse por algum deles, você possa receber também, te encaminha para o seu domicílio tranquilamente. E, finalmente, este programa. Então, se você, meu amigo, minha amiga, você simpatiza com o nosso trabalho, você gosta, além de a gente pedir que recomende esse programa para os seus parentes, para os seus amigos, compartilhe, né, divida aquele momento de aprendizado, de uma troca salutar de ideias que a gente costuma fazer aqui nos nossos diversos quadros. Procure também, talvez, examinar a possibilidade de nos ajudar, né? É oneroso, é difícil manter o programa no ar, a gente encontra uma série de dificuldades, a gente tem trabalhado sempre no sentido de atender essas necessidades, mas, como eu disse, se você simpatiza conosco, qualquer quantia, então procure através do nosso e-mail, mais uma vez, a gente pode fornecer os dados bancários, sem problema nenhum, para que você possa colaborar, ver se você tem, talvez, pode prestar através dos apoios culturais, através da sua empresa, através do seu escritório como autônomo e coisa do tipo assim. A gente agradece esse esforço compartilhado, essa boa vontade de vocês, além de nos prestigiar com a sua audiência, né? Lembrando que a doutrina espírita tem por finalidade, acima de tudo, consolar corações e iluminar as mentes. Então, em nome da ADE Paraná, a gente agradece e vamos seguir em frente. Na próxima semana, nós estaremos aqui mais uma vez, se assim Deus nos permitir. Até lá, grande abraço.